Hoje partimos de Madrid em um passeio para visitar Aranjuez, um destino tão importante que em 2001 a Unesco incluiu a paisagem cultural de Aranjuez na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Olá! Que tal? Bem-vindos ao canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias de viagem dedicados às principais cidades turísticas da Espanha. Não faltam bate-voltas sensacionais perto de Madrid e acreditamos sinceramente que a viagem de hoje também se encaixa nessa descrição. Entre os motivos que levaram à inclusão de Aranjuez na lista do Patrimônio Mundial, a Unesco fala dele como exemplo da complexa relação entre homem e natureza, articulada por meio de canais, sistemas de irrigação, jardins e palácios. É um lugar onde as características do jardim barroco francês do século XVIII convergem com o modo de vida da era do Iluminismo. No vídeo você conhecerá essa notável paisagem cultural. Falaremos sobre onde fica Aranjuez, como chegar lá, qual ingresso você deve comprar, falaremos em detalhes sobre o palácio e os jardins, veremos quanto tempo dedicar à visita e, por fim, daremos uma sugestão de roteiro para a visita, incluindo uma parada para o almoço. Aranjuez é um município a quase 50 quilômetros da capital da Espanha. Tem 60 mil habitantes e pertence à Comunidade de Madrid. O rio Tejo, Tajo em espanhol, atravessa o município de leste a oeste. E é justamente ao longo do rio Tejo que encontramos os elementos da paisagem cultural de Aranjuez que visitaremos nesta caminhada e sobre os quais daremos muitos detalhes ao longo do vídeo. Há duas formas básicas de chegar a Aranjuez utilizando o transporte público. Você poderia pegar o ônibus intermunicipal 423, que sai da rodoviária Estação Sur de Autobuses, ao lado da estação do metrô Méndez Álvaro, que vai deixar você no centro de Aranjuez 60 minutos depois. O preço da passagem é de 4,20 € e você pode comprá-la com o motorista. Ou você pode pegar a linha C3 dos trens de cercanias, os suburbanos, nas estações de Chamartín, Sol ou Atocha. Um serviço que custa 4,05 € e o deixará em Aranjuez 45 minutos mais tarde. Você pode pagar de duas maneiras diferentes, com um cartão bancário de aproximação ou com um bilhete comprado nas máquinas. Se quiser pagar com um cartão de aproximação, basta procurar uma barreira com a identificação que agora mostramos na tela, colocar seu cartão próximo à parte superior e entrar. Você vai ter que repetir essa operação na estação de destino quando sair. O sistema calculará a distância percorrida e debitará da sua conta o valor da viagem. Um único cartão pode ser usado para pagar as viagens de muitas pessoas. A vantagem desse método de pagamento é que você não vai precisar comprar um cartão Renfe e Tu. São aceitos os cartões Visa e Mastercard, tanto de crédito como de débito. Se você quiser uma passagem, procure as máquinas de venda automática de passagens para comprar seu bilhete para o passeio. Vamos até essas máquinas para ver como comprar os bilhetes. Se necessário, toque na tela com o dedo até que a tela Selecione seu bilhete seja exibida. Selecione Adulto Ida. Estamos comprando um bilhete de ida. Na tela seguinte será perguntado se você deseja usar seu cartão Renfe e Tu. Se você não mora em Madrid ou não usou o trem para sair do aeroporto, você não terá esse cartão, portanto, selecione Não. Se você tiver, explicaremos o que fazer a seguir. Aparecerá outra mensagem pedindo para você não jogar fora o cartão Renfe e Tu, pois ele é reutilizável. Toque em Sim. Na tela seguinte, você deverá selecionar a estação para a qual deseja viajar. Toque em Aranjuez. Você verá um resumo da compra. Se quiser comprar mais de uma passagem, toque no botão correspondente para selecionar um número maior. Aqui vamos comprar uma única passagem. Toque em Confirmar. E agora é hora de escolher o método de pagamento, que pode ser em dinheiro, cartão, bem como créditos da Renfe. Quando o pagamento for concluído, o bilhete aparecerá na parte inferior da máquina. Se você já tiver o cartão Renfe e Tu,
Quando for perguntado se deseja usar o cartão, diga que sim e coloque o cartão no leitor na parte superior da máquina. O restante do processo de compra é idêntico. A única diferença é que você não pagará 50 cêntimos pelo cartão que você já tem. Quando finalizar a compra, você removerá o cartão do leitor. Você deverá ter um cartão para cada pessoa que estiver viajando com você. Quando a viagem terminar, não jogue o cartão fora, pois ele é reutilizável. O cartão Renfeitu é individual, não pode ser compartilhado. Ilustramos como comprar uma única passagem de ida, mas se você quiser aproveitar para comprar passagem de ida e volta, o custo é o dobro. Então compre já e não precisa se preocupar em Aranjuez em comprar a passagem de volta. Essa passagem serve para qualquer trem nessa linha C3, não é vinculado a um horário específico. Agora localize na tela a plataforma pela qual a linha C3 passa. Desça até a plataforma. Tenha cuidado, pois trens de linhas diferentes podem circular na mesma via. O C3 geralmente passa na plataforma 7, mas também há trens com outros destinos. Verifique na tela se o trem que você vai pegar vai para Aranjuez. Essa informação aparece pouco antes do trem entrar na estação. Entre no trem, sente-se e relaxe. Em 45 minutos você deve chegar a Aranjuez, a última estação da linha. A estação de trem de Aranjuez é um belo edifício da primeira metade do século XX, construído em estilo neomudéjar, imitando um estilo artístico único na Espanha. O mudéjar, para quem não sabe, foi um estilo artístico hispano-muçulmano. Ao sair da estação, vire à direita, caminhe até chegar na carretera de Toledo e vire à esquerda. A estrada o levará diretamente em uma caminhada de 15 minutos até a frente do Palácio Real. De todos os lugares que vamos visitar, apenas um não é gratuito, o Palácio Real. Com exceção das quartas-feiras e dos domingos, após as 15 horas, quando a entrada é gratuita para cidadãos da União Europeia e também para cidadãos latino-americanos. Lembre-se de levar um documento de identificação oficial para poder entrar sem pagar. Esse ingresso gratuito só pode ser retirado na bilheteria. Se você for em um horário pago, poderá comprar seu ingresso online no site oficial do Palácio Real e deixaremos o link no primeiro comentário abaixo do vídeo. Recentemente, o Patrimônio Nacional, que administra, entre outros, o Palácio Real de Aranjuez, tem cobrado uma taxa de administração para quem compra ingressos online. Uma prática que nos irrita muito. Você já está fazendo um favor a eles ao realizar o trabalho de comprar o ingresso por conta própria, de forma automatizada, e eles ainda querem cobrar uma taxa por isso? Se, assim como nós, você está incomodado com essa prática, pode comprar seu ingresso diretamente na bilheteria do Palácio. Exceto em dias excepcionais, você não encontrará as enormes filas que são comuns, por exemplo, no Palácio Real de Madrid. Se você estiver interessado em fazer uma visita guiada ao Palácio, pode comprar o seu ingresso e a visita no site da Civitatis, nosso parceiro de confiança. Deixamos também um link para essa visita guiada abaixo do vídeo. Sempre que alguém compra algo na Civitatis seguindo o nosso link, recebemos uma pequena comissão sem que o preço se altere para você. Se tiver problemas de mobilidade, vamos deixar também um link para o pequeno trencinho turístico de Aranjuez que leva até os principais locais da cidade de forma mais relaxada. E uma vez resolvidos os aspectos práticos e logísticos da visita a Aranjuez, vamos ver o que visitar na cidade. A paisagem cultural de Aranjuez inclui uma série de elementos. No mapa, você já poderá identificar aqueles que vamos visitar nesse passeio, que são um pouco do centro histórico, os imensos jardins e o palácio. Essa paisagem cultural é o resultado de decisões tomadas ao longo de 4 séculos por sucessivos monarcas espanhóis, em uma longa linha do tempo, desde Filipe II no século XVI até Isabel II no século XIX. A decisão inicial veio de Filipe II, que estabeleceu um sítio real, uma residência real, em Aranjuez.
Como parte desse projeto, entre 1565 e 1586, sob o comando de Felipe II, foi iniciada a construção do Palácio Real, um edifício inicialmente quadrado. É um edifício em um estilo muito característico dos Habsburgos, combinando pedra branca e tijolos. Sob o comando de Filipe V, entre 1715 e 1733, uma das salas do palácio foi erguida. A ala norte foi concluída anos depois. Entre 1771 e 1778, sob o comando de Carlos III, a obra foi concluída, deixando o palácio praticamente como é hoje, com as duas salas, deixando o palácio em forma de U. O palácio é impressionante desde sua grande escadaria, que leva ao primeiro andar, onde se localiza a maioria dos cômodos que podem ser visitados. A decoração dos grandes cômodos do palácio, que você verá durante sua visita, é principalmente do período Bourbon. Você passará pelo tocador da rainha, pelo salão de baile, pela sala do trono. Entre tantos lugares bonitos, dois se destacam particularmente. O primeiro é o Gabinete Árabe. Ele é inspirado em um dos espaços da magnífica Alhambra, em Granada, e foi construído em meados do século XIX sob a direção de um restaurador do Palácio de Granada. Entre os azulejos simulados e as paredes de gesso policromado e a abóbada, é criada uma decoração que transporta o visitante para lugares distantes de Aranjuez. O segundo espaço, ainda mais extraordinário se é possível, é o Gabinete de Porcelana, um trabalho da Real Fábrica de Porcelana do Palácio del Bom Retiro em Madrid, encomendado pelo rei Carlos III. A sala é ricamente decorada com todo tipo de figuras orientais, incluindo dragões, frutas e macacos. O Palácio de Aranjuez é um lugar que só por si já justifica uma visita à cidade, mas ainda há muito mais para ver. Grudado numa lateral do palácio está o Jardim do Rei, que foi desenhado para ser um elemento adicional do palácio no século XVI e foi projetado por Juan de Herrera, o mesmo arquiteto responsável pelo Mosteiro do Escorial. O jardim tem uma planta em cruz e 8 quadrados com uma fonte no meio. Nas paredes há bustos representando imperadores romanos. Em uma das paredes do palácio há uma estátua de Filipe II, rodeado por Carlos I e Isabel de Portugal. No lado oposto ao Jardim do Rei está o Jardim da Rainha. Ele não tem uma forma retangular perfeita, porque em seu projeto teve que seguir a curva do rio. O espaço ocupado pelo jardim ficou vazio por muitos séculos. O jardim foi plantado no final do século XIX e tem uma fonte central de pedra com um grupo escultórico de um casal segurando um peixe. O Jardim del Parterre fica na parte de trás do palácio e foi construído entre 1728 e 1735. É um dos poucos exemplos na Espanha de um jardim clássico francês. O jardim é organizado em torno de 4 fontes. 2 delas representam as Nereidas. Outra é a fonte de Ceres, em cujo laguinho há 3 grupos escultóricos, e por fim há a fonte de Hércules e Antaeus. Entre os grupos de fontes há pedaços triangulares de gramado. Apesar das placas informando sobre o horário de funcionamento das fontes, que você encontrará em diferentes partes do jardim, em nossa experiência, ver as fontes funcionando é uma verdadeira loteria. Quando visitamos o Jardim do Parterre, as fontes estavam claramente fora de serviço sem nenhum aviso. Uma pena. O mesmo aconteceu com algumas fontes no Jardim da Ilha. Ligando a área do palácio ao centro histórico de Aranjuez está a Plaza de San Antonio, uma grande praça com arcadas que servia de ligação entre a área do palácio e a cidade. Ela também é conhecida como Plaza de Mariblanca, devido à presença da fonte de Vênus, cujo nome popular é Fonte de Mariblanca. A praça era presidida por outra fonte, com uma escultura do rei Fernando VI, mas na segunda metade do século XVIII,
Carlos III ordenou que ela fosse removida, e a atual fonte de Vênus foi colocada em seu lugar. Sua semelhança com uma fonte que está no centro de Madrid fez com que ela ficasse conhecida como a Fonte de Mariblanca. No final da praça, de frente para o palácio, fica a Igreja de San Antônio, um templo barroco com uma planta circular. O Jardim de Isabel II está localizado próximo à Praça de San Antônio. Foi um dos primeiros jardins públicos da Espanha. Foi construído na primeira metade do século XIX em um local que havia sido usado como lugar de descanso para cavalos. Seu nome mudou várias vezes ao longo da história. Tem formato de uma cruz com um quadrado circular no meio. No centro, há uma escultura da Rainha Isabel II quando criança. Mudamos para uma escala diferente para poder ver quase todo o magnífico jardim da ilha, localizado ao norte do palácio. Ele tem esse nome porque ocupa uma ilha artificial entre o rio Tejo e um canal. Seu criador foi Felipe II, que queria um jardim que representasse o paraíso. Um grande número de fontes está disposto em um grande eixo central com espaços retangulares. A iconografia do jardim foi reformada por vários sucessores de Felipe II. O jardim é povoado por vários grupos de esculturas e fontes que brilham de uma forma única quando estão em funcionamento. O acesso ao jardim é feito por uma ponte ao lado do Jardim da Rainha, próximo ao palácio e à Cascada de las Castañuelas. Mais uma vez, a mudança de escala é inevitável para conhecer o imenso Jardim do Príncipe, o maior dos jardins que fazem parte da paisagem cultural e um daqueles lugares mágicos dos quais você nunca vai querer sair. De uma ponta a outra, o jardim tem 3 quilômetros de extensão e sua conformação como jardim, com o respectivo cercamento, ocorreu no final do século XVIII. Seu acesso era feito por 15 portões. O portão principal fica próximo ao palácio. Carlos IV unificou vários espaços que já existiam no local em um único jardim. O trabalho foi concluído em 1808. Os jardins são muito extensos e neles você pode apreciar a natureza e respirar ar fresco enquanto contempla magníficos exemplares de árvores. No mapa você verá agora os lugares mais notáveis do parque que você não deveria deixar de visitar. Falaremos sobre eles em breve, mas você deve saber que a Casa del Labrador, um capricho para a recreação de Carlos IV, está fechada para reformas e não pode ser visitada. A Montanha Russa, também conhecida como Montanha Suíça, é um morro artificial onde você pode subir por meio de um caminho circular. Tem um pavilhão neogótico no alto. Um dos cantos mais espetaculares do jardim é o Lago Chinês, que tem formato irregular e 3 ilhas em seu interior, com um pavilhão clássico, um pavilhão chinês e um obelisco. Na fonte de Apolo você verá em uma rocha uma escultura de Apolo. É uma fonte itinerante. A original estava no Palácio de la Granja, perto de Segóvia, mas Carlos IV a transferiu para Aranjuez. Em 2000, ela voltou ao seu local original e o que se vê hoje nos jardins é uma réplica. A fonte de Narciso é uma das poucas fontes que as autoridades colocam em funcionamento em horários específicos e muito curtos. É óbvio que uma fonte em funcionamento atinge um nível de beleza francamente superior. Tente vê-la quando estiver em funcionamento. Lembre-se da informação sobre os horários de funcionamento das fontes que você encontrará em várias partes do parque. A fonte original era da época de Carlos IV, mas foi destruída durante a invasão francesa e substituída por outra feita em 1827. 4 atlantes sustentam um pedestal no qual está a figura de Narciso. As esculturas são feitas de chumbo e pintadas de branco. O embarcadeiro ao lado do rio Tejo tem vários elementos de estilo militar e tinha uma bateria de canhões para disparar a saudação quando a família real navegava pelo rio. Por fim, no Jardim do Príncipe há um curioso museu, o Museu das Faluas Reais. As faluas eram os barcos de recreio usados pelos monarcas para navegar pelo Tejo e também por outros lugares. O museu ocupa um edifício de tijolos do século XX, construído no local de um antigo jardim.
Dentro do museu há 7 grandes faluas, algumas delas realmente lindas, especialmente a maravilhosa gôndola de Carlos II. A entrada para o museu é paga, mas o ingresso para o Palácio Real inclui o ingresso para o Museu das Faluas Reais. Se você está se perguntando quanto tempo deveria dedicar à visita à paisagem cultural de Aranjuez, a resposta é que, pelo menos, você vai precisar de um dia completo. Apenas para ver o que mostramos a você no vídeo. Se você também quiser fazer um passeio de barco e conhecer a cidade, recomendamos que você durma em Aranjuez. Mas chegando entre 9h30 e 10 da manhã e retornando a Madrid no final do dia, você terá tempo para visitar o palácio e passear pelos jardins. Como organizar sua visita a Aranjuez? Vamos deixar aqui uma sugestão de roteiro, mas fique à vontade para alterá-lo como quiser. É importante que você consulte, deixaremos um link abaixo do vídeo, os horários de funcionamento das fontes. Saindo da estação de trem, você fará uma longa caminhada ou pegará um táxi até a Puerta de la Plaza Redonda para entrar e visitar o Jardim del Príncipe, uma longa visita que deve incluir o Museu de Faluas Reais. Saindo do jardim, visite rapidamente o Jardim de Isabel II, a Praça de Santo Antônio, o Jardim del Parterre e o Jardim do Rei antes de entrar para visitar o Palácio Real. E quando terminar de visitar o Palácio Real, é hora de visitar o Jardim da Ilha antes de retornar à estação. A propósito, você deve estar se perguntando quando é que eu como. Fizemos isso quando já estávamos nas proximidades do Palácio Real, depois de visitar os Jardins do Príncipe. Há 2 lugares muito clássicos nessa área, cada um em um lado do rio Tejo. O restaurante El Rana Verde de um lado e o restaurante Matilde do outro. Optamos por esse segundo e ficamos muito satisfeitos com a nossa escolha. Um restaurante muito agradável com um serviço simpático. Pedimos o menu do dia, que por 15-20 euros inclui uma entrada, prato principal, pão e bebida. Como entrada pedimos uma salada verde mediterrânea e um risoto de brócolis e queijo de cabra. Para o prato principal, ambos queríamos experimentar o bacalhau assado gratinado com batatas. E também repetimos a sobremesa, um bolo recheado de coco e chocolate. Tudo estava delicioso, exceto a sobremesa que estava um pouco mais fraquinha. Uma última dica: leve bom calçado, água e uma excelente disposição para caminhar, pois a paisagem cultural de Aranjuez é melhor aproveitada caminhando desde o início da manhã até o final da tarde. E se você vai estar em Madrid, nosso Madrid 9 Roteiros pode virar seu melhor amigo na cidade. É um guia da nossa autoria que vai levar você por todos os lugares de interesse turístico da cidade, com detalhes, informações sobre cada lugar visitado, instruções muito específicas sobre como ir de um lugar para outro, mapas e o bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo dos roteiros. O Madrid em 9 Roteiros faz parte da nossa coleção de guias de cidades turísticas da Espanha. E todo dia alguém que comprou um desses guias fala pra gente que foi o melhor investimento que fez para sua viagem, então não deixe de dar uma olhada para ver como são esses guias. E como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre esse passeio a Aranjuez, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. E na tela você vai ver agora a lista de vídeos com bate-volta saindo de Madrid, que já publicamos no canal, muita informação útil para que sua estadia em Madrid seja ainda melhor. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!